Seu Espírito Santo, para que a palavra de Deus venha cumprir aqui aquilo que é o desejo de Deus nas nossas vidas. Derrama, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo na vida do nosso irmão. Abre, Senhor Jesus, os olhos, o coração e a boca, Senhor, para que ele pregue, Senhor Jesus, com destemor e conte para nós, Senhor, as Tuas maravilhas. Pedimos a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da pregação, nós vamos receber, a Sagrada Família. Nós queremos, Sagrada Família, seguimos o Teu exemplo, sermos, amor que o Senhor que a nossa família seja a família de Nazaré, roga por nós hoje como essa família sempre, nos conduz a Deus. Sagrada Família de Nazaré, templo do amor que o Senhor escolheu, roga por nós hoje e sempre, nos conduz a Deus. Roga por nós, ó Maria, roga por nós, São José, abençoa a nossa família, nos ensine a ser o que Deus quiser. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar também os irmãos que acompanham pela internet agora. Deus abençoe. E você que está na rede social, compartilhe para que outras pessoas também possam ser beneficiadas pela poderosa palavra de Deus. Olha para aquela câmera ali, você que está aí, e fala assim, ó: compartilhe no Facebook, diga aí. Esta pregação sobre a família. Agora você que está de pé, pegue a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. Quem trouxe a Bíblia, levante ela bem alto para mim vê-la assim, ó, coisa bonita. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão vazia sem a Bíblia. Seu filho da mãe. Esqueceu, né? Tá vendo? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 24. Tadinho, meu irmão já ia pegar na palavra, botei ele para trabalhar de novo. Ô glória. Evangelho de São Mateus 7, 24. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Eu vou ler com vocês. Atenção para a palavra do Senhor. Palavra muito, muito bonita. E diz assim nosso Senhor Jesus Cristo: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir o Santo Evangelho.
Se vocês souberem rezar a oração do Arcanjo Miguel de exorcismo, vocês rezam junto comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Pode se sentar, por favor. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema que nos foi proposto hoje é: família, esteja atenta às falsas doutrinas. Caríssimos irmãos e irmãs, a família, ela começa no namoro. Casamento é um namoro que deu certo. Então vamos começar pelo princípio. Quando uma pessoa, normalmente no período da juventude, um rapaz se interessa por uma moça e uma moça se interessa por um rapaz, escreve um padre chamado Raymond Burke, dos Estados Unidos, que a primeira coisa que ele deve olhar nesse moço e a moça nesse rapaz é se com este relacionamento ambos podem proporcionar a salvação da alma. Hoje em dia não se toca mais nessas coisas, porque o sentido do eterno se perdeu. Mas eu achei muito coerente este padre estar falando nisso, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12: procurai a vossa salvação com temor e tremor. E se eu, no período da minha adolescência, da minha juventude, ou até na fase adulta, for me relacionar com uma pessoa, procurando constituir uma família, do que me servirá se essa pessoa não contribuir para a salvação da minha alma? Por quê? Porque Santa Teresinha do Menino Jesus já nos ensinava: a nossa vida aqui é um brevíssimo segundo. Então a primeira coisa que nós devemos começar a olhar para aquele que quer constituir uma família é peregrinar nesta terra pensando na outra. Porque Paulo diz em Colossenses 3:2: buscai as coisas do alto. Nós também temos que entender uma coisa: o Papa Bento XVI diz que nós nascemos por amor, para amar e para sermos amados. Eu e você, por causa do pecado original, nós ficamos carentes de amor. Nós necessitamos profundamente de amor. Só que nós precisamos compreender uma coisa seríssima. A palavra de Deus vai dizer em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E nós precisamos entender de uma vez por todas que você que está aqui, tanto você casado, como você que namora, ou como você que é solteiro que espera alguém, que você não tem a capacidade de fazer ninguém feliz. Você é casado? Cadê sua esposa? Está aqui do lado. O senhor tem que compreender uma coisa: o senhor não consegue fazer ela feliz, e nem ela consegue fazer o senhor feliz. É o amor de Deus dentro de nós que o Santo Tomás de Aquino nos ensina. Nós nos transformamos naquilo que amamos, e a partir do momento que nós passamos a ter uma adoração profunda a Deus, uma comunhão com Jesus, uma vida oracional, nós vamos nos transfigurando, nos transformando em Jesus. Ele vai lapidando aquilo que não presta em nós. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e nos assemelhando a Deus, nós podemos ser sinal de amor para a vida do outro. Porque vocês lembram quando o apóstolo Pedro está subindo com João, e aquele homem estende as mãos e suplica dinheiro? Pedro diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu te dou aquilo que tenho, levanta e anda em nome de Jesus. E você sabe que ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós não podemos dar a Deus se nós não tivermos Deus, e também nós não podemos levar ninguém a uma experiência de alegria e de fidelidade se nós não tivermos comunhão com Deus. Concorda ou sem corda, igreja?
Então você tem que entender isso daí também. A juventude, ela é enlouquecida para ter alguém. E às vezes tem católicos que vão para cartomante, suspiram, se entregam, fazem diversas loucuras para ter uma pessoa. E ela desfruta daquele período inicial da paixão e tudo é mil maravilhas. E quando esse período passa, vem frustrações terríveis, principalmente quando entra o pecado da impureza, que aí desgraça com o relacionamento inteiro de vez mesmo. Eu vou estar falando mais sobre isso. Só que a pessoa, ela percebe que a outra não consegue dar toda esta alegria para ela, e ela divinizou aquela pessoa, muitas vezes colocou Jesus de escanteio, e começa a passar por um período de falta de sentido na vida tremendo, porque o sentido da nossa vida não é o outro, mas vai dizer João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, o sentido é Ele. E tanto é verdade isso, que há um tempo atrás, quando o Senhor não era tão desprezado como é hoje, que nós vivemos no período do ateísmo prático, que é a negação de Deus, e Nossa Senhora em Medjugorje disse que está cheio de católicos dentro da igreja que são ateus, porque Santo Agostinho já nos ensina, a fé não está no corpo que se inclina, mas na alma que crer. E você pode perceber que de uns tempos para cá, quando a adoração a Deus começou a se perder, quando a moral católica, os mandamentos da lei de Deus começaram a ser desprezados, que a oração diminuiu, que começou a ter mais Big Brother, as pessoas começaram a se aproximar cada vez mais da televisão, dos passeios indecentes, você pode perceber de fato que houve uma degradação da família. E isso é fato porque a Santa Sé, organismo do Vaticano, liberou uma nota que 70% dos casamentos hoje são nulos. As pessoas já casam e aquele casamento já não existe, porque não tem fundamento. E isso é por quê? Porque que quando se abandona a Deus, as consequências são estas: ninguém consegue satisfazer o outro. Aí a pessoa entra no casamento querendo se escorar, se apoiar na outra pessoa, e esquece que Jeremias capítulo 17 versículo 5 vai dizer que maldito o homem que confia no outro homem e cuja da carne faz o seu apoio. Aí vem uma frustração e consequentemente separações, e a pessoa vai procurando uma outra querendo ser feliz, fica um tempo, separa, arruma outra, fica um tempo, separa, e é assim que é o quadro atual da nossa sociedade. Segunda coisa, não se vive sem o amor de Deus. Um relacionamento assim já está fracassado. E a ideia seria qual? De um moço e uma moça se apaixonarem, passarem por este período de namoro que é o tempo do conhecimento. Você vai conhecer se esta pessoa de fato é para a sua vida. Você vai ver o temperamento dessa pessoa, o caráter desta pessoa, a maneira que ela se comporta, se de fato ela é boa para a sua vida e ele é bom para a sua vida. E por isso que é importante esse período de namoro, porque pessoas que causam no período da paixão é perigosíssimo, porque a paixão cega. A paixão cega, e é perigosíssimo casar neste período. Tomara que tenha pessoas aqui que se casaram nesse período tão firme até hoje, porque é graça. Bom, o noivado é o período do compromisso. E você vai passar por tempos de provações, comer alguns quilos de sal junto. O Senhor vai permitir um vendaval para ver se vocês estão bem preparados. Aí vem o casamento, o tempo da consumação. Gente, o casamento que vai permitir que um homem e uma mulher se unam para ter uma família, ele é um sacramento da Igreja Católica. E na Igreja Católica, que é a igreja fundada por Jesus Cristo e com a verdadeira doutrina, se aprende para que se casa. E aí eu já vou começando a ensinar a doutrina católica e o perigo das falsas doutrinas para as famílias. Meu irmão e minha irmã, você que é casado e você que está para casar, eu pergunto a você, qual que é a primeira finalidade do sacramento do matrimônio? Para que se casa? Alguém pode me dar uma resposta aqui? Constituir família, tá, mas para quê? Para ser feliz. Mais alguma resposta?
fazer o outro feliz. Mais alguma resposta? Pode falar, gente. Tem tantas respostas. Nem você que é casado sabe por que você casou? Pelo amor de Deus, abre essa boca aí, vai. Chacoalha o irmão que está do lado e fala assim: abre essa boca aí, irmão. Chacoalha ele assim: abre essa boca aí. E meu irmão e minha irmã, para que se casa, católico? Receberá, tudo bem, receberá a bênção de Deus para amar, para ser feliz. Meu irmão e minha irmã, escute aqui uma coisa. Escute aqui uma coisa. A primeira finalidade do casamento, quando se casa, é ter filhos. Se casa para procriar. Se casa para procriar. Por quê? Porque assim se perpetua a humanidade. E Santo Irineu de Leão dizia: a glória de Deus é o homem em plenitude. A glória de Deus somos nós. E faz com que a glória de Deus se esparrame pela face da terra. Tá. A doutrina católica, esta igreja católica, ensina que se casa para ter filhos. Por quê que hoje, até dentro da igreja católica, se tem um costume, muitas mulheres, de tomarem anticoncepcionais e usarem métodos contraceptivos? Você que é católico, precisa aprender que a primeira finalidade do casamento é ter filhos. E se esta é a primeira finalidade, a igreja exorciza camisinha, DIU. Como que é o nome daquela pílula que você toma para não ter filho? Esqueci. Não, a pílula do dia seguinte é para abortar. Anticoncepcional, injeções. A igreja proíbe, ensina que é errado, até o coito interrompido. É quando um homem está se relacionando contra uma mulher e ele não deixa o sêmen dele entrar no genital da mulher. Até isso a igreja considera como pecado. Só que há algum problema aqui. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1: o Espírito diz expressamente, o Espírito Santo dizendo, que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, se afastar da fé, perder a fé, dando ouvido a espíritos embusteiros, enganadores, e a doutrina de demônios. Escuta isso. A encíclica que o Papa João Paulo II, quem gosta do Papa João Paulo II aqui, levanta a mão e diga: eu! Fala assim: eu amo o Papa João Paulo II. Quantas encíclicas que você já leu do Papa? O Papa João Paulo II escreveu isso numa encíclica chamada Evangelho Vitae, e que não pode, e que são todo pecado mortal. E você, mulher, que comunga assim na missa, usando o método contraceptivo, você está no pecado mortal. Se você morrer, você vai direto para o inferno. Verdade. Ah, você achou pesado isso que eu estou falando? Então segura o que está para vir por aí. Só que o que aconteceu? Os católicos não conhecem a doutrina da igreja. Male male, de vez em quando lê a Bíblia. Sabe o que é o certo? Quando um papa emite um documento, um padre lê a carta apostólica ou o documento, faz um retiro paroquial e fala assim: ó, é isso o que a igreja está dizendo para nós, mas não existe mais isso. Conseguiram acabar com a doutrina católica dentro da própria igreja dela. E o que acontece? No século 21, eu chego e faço uma pregação assim, você que está lotado do mundo, que passa mais tempo diante da televisão do que diante do Santíssimo Sacramento, a juventude que só quer saber de internet, que pouco lê a Bíblia, que não conhece a doutrina. Mas você não conhece a doutrina, mas você sabe o último capítulo da novela, sabe o que aconteceu na Fazenda, no Big Boss. Você está bebendo esse vômito diabólico, o mundo vai entrando dentro de você. Aí quando você conhece uma verdade católica que a igreja ensina desde sempre, você começa a achar esquisito. Sabe por quê? Porque o inferno mentiu para você, o mundo mentiu para você, que se deve ter poucos filhos, que família numerosa é coisa do passado, que está muito difícil a situação financeira de hoje. Só que é o seguinte: enquanto os católicos abraçaram o controle de natalidade, os muçulmanos fizeram um pronunciamento: daqui 50 anos a Europa será muçulmana, as grandes catedrais católicas serão mesquitas muçulmanas, porque vocês católicos não querem mais ter filhos,
Mas nós muçulmanos seguimos mais a Bíblia do que vocês, porque as nossas esposas têm de 8, 10, 12 filhos, e para nós filho continua sendo uma bênção, e para vocês não. Só que acontece uma coisa, meus irmãos e irmãs: para a sociedade caminhar bem, perpetuar, precisa de ter 2,69 de filhos. Se não tiver, entra no inverno demográfico que chama, e não tem mais solução. E não tendo mais católicos, filhos católicos, não vai mais ter bons sacerdotes, não vai mais ter bons pregadores, bons pais de família, que vão poder disseminar a fé. Só que não tendo católicos, vai ter muçulmanos. Sabe o que eles gostam de fazer com o católico? Matar o fio da espada para tomar para Maomé e exterminar o cristianismo. Aí eu te falo uma coisa: se você abraçou o controle de natalidade, você é vítima de um sistema satânico, porque você não conhece a doutrina da igreja, porque talvez não te apresentaram, e a culpa pode ser não toda sua, e o demônio conseguiu enganar as famílias, mostrando que filho muitas vezes é um problema e não uma bênção. E o Papa Pio XII já dizia: quereis fazer algo de bom para Deus? Colocai muitos filhos no mundo e tornai-os apóstolos. Porque os pais, escuta bem, os pais que não fazem dos seus filhos apóstolos fracassaram na sua vocação, porque o seu maior prêmio não é você ver o seu filho segurando um diploma de odontologia, de medicina, de engenharia, de psicologia, não. O seu maior prêmio é você ver o seu filho santo e santa, porque você pode ter filho rico, com bom emprego, mas do que adianta ele ter tudo isso se ele não for santo? A alma dele vai para o inferno. E você vai chegar no juízo final e você vai falar para Deus: eu fiz do meu filho um doutor. Aí Jesus vai dizer: a tua primeira vocação não é fazer do seu filho um doutor, mas fazer do seu filho um santo. E acontece que o controle de natalidade é uma praga. O problema que nós vemos hoje, Paulo, não é enfrentar as falsas doutrinas fora da igreja, é dentro da própria igreja que se prega essas pragas, porque você vai em encontro de casais, de noivos, que ensinam a transar antes do casamento, as pessoas, que ensinam a tomar pílula anticoncepcional, que não ensina a vida de oração, que não ensina de fato o que é o sacramento. São cretinos, idiotas que estão dentro da igreja, sem conhecimento desta palavra, sem conhecimento da doutrina, que estão só para aparecer, para ganhar ibope, status, e não querem ensinar a verdade. Meu irmão e minha irmã, eu vou te dizer aqui, o que a teologia católica ensina sobre esta verdade. O Papa Pio XII dizia que as famílias numerosas são as mais abençoadas por Deus, prediletas e estimadas pela igreja como preciosos tesouros. Papa Pio XII, chamado o Papa Angélico. Nos lares onde há sempre um berço que se balança, florescem espontaneamente as virtudes. A família numerosa, bem ordenada, é quase um santuário visível. Olha que coisa linda. Tem um colega nosso, brasileiro, mora nos Estados Unidos, naturalizado na Inglaterra, chama Raymond Souza. Aquele homem, ele prega em todos os continentes do mundo, tem 10 filhos. Ele diz: todo dia, 5 horas da manhã, os meus filhos estão rezando comigo e com a minha esposa o rosário, a liturgia das horas, e depois nós vamos para a Santa Missa. Os 10 filhos deste amigo católico nosso, e missionário pelo mundo inteiro, todos os 10 trabalham juntamente com ele no ministério de pregação e de apostolado. Um trabalha com música, um trabalha na internet, 2 trabalham fazendo filme, 2 trabalham com as pregações dele, um trabalha com a editora que ele tem, a família toda inserida no ministério da evangelização. E cumpre-se de fato o que o Papa Pio XII dizia: é um santuário visível. E o Papa João Paulo II dizia que a nossa família é a igreja. Eu vi um católico falando aí, hein? Quem foi o católico que falou igreja? Não, a primeira que falou foi a voz de uma mulher. Quem foi a primeira mulher que acertou? Igreja doméstica, foi você? Vamos aplaudir a nossa irmã que conhece o Papa, as frases do Papa João Paulo II. Glória a Deus, aleluia. Isso aí, minha irmã. Igreja doméstica. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: a sua casa tem que ser uma igreja doméstica. Olha aqui que bonito. São os viveiros mais esplêndidos do jardim da igreja, em que,
como em terreno favorável, floresce a alegria e amadurece a santidade. E, meus irmãos, as pessoas colocam tantos obstáculos na primeira vocação do matrimônio. Ai, ter muitos filhos é complicado demais. Aí as pessoas falam, e as despesas? Eu sei que isso daí é difícil, mas vamos ver uma coisa. Não diz a palavra de Deus em Mateus, São Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em... Isso está na palavra de Deus, sim ou não? Você já escutou isso daí lá? Mas será que nós entendemos esta palavra? Jesus não está sendo claro demais e objetivo? Se busca em primeiro lugar, não é colocar Deus de escanteio. Tudo mais vos será dado em acréscimo. Meu irmão e minha irmã, será que a família do Brasil hoje tem fé? Sabe o que Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena? Minha filha, para mim não há nenhuma diferença entre criar o mundo ou criar uma formiga. E também disse para ela quando ela estava com um momento de preocupação: minha filha, cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. A Bíblia não vai dizer no Salmo 22:1: e o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Só que, gente, a fé é um dom, e é um dom do Espírito Santo, sim ou não? Lucas capítulo 11, versículo 13 diz que o Espírito Santo é dado àquele que pede. Quem que tem fé? E por onde vem a fé? Romanos capítulo 10, verso 17: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e por lê-la. Quanto tempo por dia você dedica para a leitura da Bíblia? Quanto tempo por semana você se dedica à leitura da Sagrada Escritura? Eu não quero nem resposta. Pensa se essa semana você leu a Bíblia. Eu quero mexer dentro de você, para você ver onde eu quero chegar com isso. Meu irmão, não lê a Bíblia, não tem fé. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou saber quem é o meu pai. Eu não vou saber quem é o meu irmão mais velho. E o que as proezas do Senhor fazem sobre a vida de uma pessoa que crê. Porque o Evangelho de São Marcos 9:23 ensina: tudo é possível àquele que crê. E Jesus exorta quem não conhece a Escritura. Evangelho de São Mateus 22:29: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Meu irmão, se eu não conhecer a Escritura, eu vou ficar com crise de fé. Aí o demônio vai vir. Pra quê? Muitos filhos, olha o problema: educação, escola, dinheiro, comprar comida, roupa para todo mundo. Só que, meu irmão e minha irmã, o diabo se combate com a palavra de Deus. Quando Satanás veio tentar Jesus, e o demônio nos tenta com as mentiras dele, Jesus disse em Mateus 4:4: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra para essa noite de vocês, para vocês, é essa: se você busca o Senhor em primeiro lugar, Ele há de cuidar de você. Eu creio firmemente que Deus dá o fio conforme o cobertor. Só que se eu não tenho fé nisso, se eu não estudo a doutrina da igreja, eu não conheço, não só fora da igreja católica, mas dentro dela, eu já começo a ser enganado por falsas doutrinas que penetraram dentro da igreja, e eu deixo de viver dentro da minha família o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós. Eu vou te dizer uma coisa. Olha aqui como só a família dos santos. São Francisco Xavier, dos maiores missionários, chamado do maior missionário depois do apóstolo Paulo. A mãe dele teve 6 irmãos e ele foi o último. Imagina se ela tivesse 1 ou 2, ele foi o último, um dos maiores santos da igreja. São Bernardo de Claraval teve 7 irmãos. Santa Teresa de Lisieux. Quem já estou falando de Santa Teresinha do Menino Jesus aqui? Veja bem, ela teve 9 irmãs e ela foi a última. E diz aqui
Santa Teresa de Jesus, 9 irmãos. São Luís, 10 irmãos. São Pio X, 10 irmãos. São Roberto Bellarmino, 2 irmãos. Santa Inácio de Loyola, 3 irmãos. São Paulo da Cruz, 16 irmãos. E Santa Catarina de Sena, uma das maiores santas da igreja, 25 irmãos, e ela foi a penúltima. Se todos esses pais tivessem abraçado o controle de natalidade e a falta de fé em Deus, todos esses santos que eu falei agora, e que tiveram uma importância enorme na igreja, não estariam nos altares iluminando o mundo com a sua santidade. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Só a igreja católica pensa assim. Agora olha o problema das falsas doutrinas que você tem que tomar cuidado. Os protestantes, meu querido e minha querida, é liberado todo tipo de método contraceptivo. Ali se usa camisinha sem problema, ali se usa anticoncepcional sem problema. Sabe por quê? Porque muitos protestantes não têm a doutrina da igreja católica, que é a doutrina de Jesus, e eles não sabem que pílula anticoncepcional, na bula está escrito que se uma pessoa usar pílula anticoncepcional durante um ano, ela pode abortar de 3 a 4 filhos. Eles não sabem disso muitas vezes. Sabe por quê? Porque a igreja católica, diz o Papa Pio XII, ela nasceu do peito aberto de Jesus. A nossa igreja não veio de um ser humano comum, não. Ela foi fundada por Deus, ela tem uma doutrina. As protestantes não. Em cada esquina, cada pessoa diz uma coisa. Cada pastor prega uma coisa. Qualquer pessoa pode levantar as portas da sua garagem e abrir a sua congregação protestante e pregar aquilo que ele bem quer, aquilo que ele acha que é correto ou incorreto. Veja bem, o Edir Macedo. Você sabe, né, Edir Macedo? Olhando para o vídeo, depois eu vou pegar esse pedacinho e vou te detonar, né? Porque um pastor protestante que aprova o aborto como você, sua alma já está no inferno, seu infeliz. Eu não sei como você consegue seguidores, enganar todo esse povo com o seu discurso salafrário, mentiroso. Porque você sabe, né? Seu nome não deveria ser Dimas, deveria ser Tio Patia. Você só pensa em dinheiro. Por isso você está parecendo morto, feio, do jeito que você está, com os olhos fundos assim, ó. Você parece um cadáver. É o que já está acontecendo com a sua alma antes de você morrer. Se você não se converter, você vai morar com os demônios. Só engana o povo dele. Aí lá na Universal, você está meio assustado com o meu discurso? Vai lá dar um beijinho no Edir Macedo. Sabe o que ele diz? Eu aprovo o aborto e a Bíblia deixa livre para cada pessoa escolher sobre o corpo dela. Você é um ignorante. Um cara desse, que é fundador de uma igreja protestante, não conhece nem Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do teu nascimento eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. E feliz, Deus chama antes do nascimento. E graças a Deus, na igreja católica, que tem a doutrina verdadeira, nós não aprovamos o assassinato do aborto, porque esta igreja, ela é a favor da vida e sempre será. Viva a igreja católica, a única e verdadeira, e que tem a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vejo que quando falo umas palavras fortes assim, tem uns católicos aqui que ficam assim para mim. Você não lembra de São João Batista pregando, não? É porque você não lê a Bíblia, por isso você fica assustado. Você lembra dele, não? Chamando o povo de raça de víboras? Você quer que eu chame um assassino desse como? Meu queridinho de Jesus? Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vai lá, lê Mateus 23, Jesus chamando o povo de filhos do inferno e descendo a lenha. São Vicente de Ferreira fazia xingar o povo no meio da pregação. Aí eu desconheço, né? Eu, como sou, não falo essas coisas porque meu coraçãozinho, Olha para a pessoa que está lá e fala assim, ó, se converte, hein? Meus irmãos e minhas irmãs, na doutrina católica se vive, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele fez uma pregação ensinando os homens e as mulheres categoricamente fazerem sexo oral e sexo anal. E até usa Salomão, que o vinho vai cair, que vai para o umbigo da mulher, e que ele chupa o vinho do umbigo da mulher. Falou, você acha que Salomão está botando a boca onde? Eu olhei aquilo e fiquei com nojo. Porque eu não imagino
dentro da moral católica, o sexo oral sendo feito e essa pessoa vindo comungar o corpo de Cristo no altar. Como que Deus vai aprovar o sexo anal? Veja bem, ó, esse nariz aqui, ó, é feito para respirar. Esse ouvido aqui, ó, é para ouvir. Essa boca é feita para falar. Ali é feito para excretar. Tem uma função. E a Igreja Católica luta por esta moral. Agora, quantas mulheres que são violentadas por homens, que chega com filme pornográfico na casa da mulher, ai meu bem, vamos fazer igual? Aí quer violentar a mulher, porque não reza, porque é um perverso sexual, e quer ficar ferindo a mulher. Deveria catar esse homem e rezar por ele. Eu não sou tão corajoso como o Padre Eugênio fez aquilo naquela missa, falou aquilo, né, tal. Mas veja bem, a Igreja Católica não aprova nada disso. Considera como bestialidade, e as outras doutrinas vão corrompendo a moral sexual também. A Igreja Católica ensina para nós na sua doutrina sobre a Virgem Maria. Vocês já escutaram falar na Igreja Católica que Nossa Senhora é a porta do céu? Sim ou não? É. São Gregório Magno vai nos dizer: abre as portas do paraíso, já que tu tens a chave, ó Virgem Maria. São João Maria Vianney diz que quando uma pessoa entra num prédio, ela é obrigada a passar por um porteiro. E quando uma pessoa, para entrar no céu, precisa passar por Nossa Senhora, que é a porta. Vamos ver mais santo da igreja, doutrina católica. São Boaventura, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Bom, a mãe da Beata Imelda rezava vários rosários pedindo para ter um filho. Quando a filha desta mulher nasceu, esqueci o nome dela, ela entregou a Beata Imelda, a filha dela, imediatamente para Nossa Senhora, por inteiro. Falou: é toda tua, mãe. Isso que é uma mãe católica, que já consagra o filho no ventre e na vida. Por quê? Porque sabe que Nossa Senhora é a mestra da santidade, que sabe que Nossa Senhora que vai guardar o lar, que vai guardar a alma dessa criança, que vai formar para a santidade. Agora me diga, olha o perigo da falsa doutrina, família, que vai entrando nas nossas famílias pela nossa televisão. Aí começa a entrar dentro da sua casa pastor protestante. Aí você vai lá e vê uma multidão na igreja do pastor Valdomiro Santiago. Aí todo mundo indo lá atrás de cura. Aí você escuta ele descendo o pau em Nossa Senhora na pregação dele. Aí os católicos que vêm na igreja, porque não é bem catequizado, porque escuta pregações que não edificam a sua vida, porque talvez não tenha um bom convívio fraterno, ele é acolhido, escuta uma palavra, chora um pouquinho, o emocional dele é trabalhado, aí ele vai embora. Olha o perigo da falsa doutrina, porque lá no protestantismo, meu irmão e minha irmã, fala uma coisa para mim: o que nós católicos temos igual aos protestantes? Eles falam que nós somos idólatras, que nós adoramos imagens. Eles dizem que Jesus não está presente na Eucaristia. Eles dizem que a igreja católica não foi fundada por Jesus e que a Babilônia é do Apocalipse. Eles não creem no purgatório, não creem no sacramento. Irmãos, eu acho que a única semelhança que eu e você tem com os protestantes é Jesus, porque até a Bíblia nossa é diferente da deles. E aí ele vai e pede a devoção a Nossa Senhora. E aí, perdendo a devoção a Nossa Senhora, o perigo da falsa doutrina vai entrando numa casa. Porque quanto mais perto de Nossa Senhora, mais perto do paraíso. Quanto mais longe de Nossa Senhora, mais perto do inferno. Você quer que a sua família vá para o inferno? Sim ou não? Mas você quer que tem muita gente que está indo para lá? Sim ou não? Em 1917, Nossa Senhora disse em Fátima, 1917, muitas almas estão indo para o inferno. E depois disse: para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Meu irmão e minha irmã, se você tem que ser santo, formar sua família para a santidade, fazer dos seus filhos santos, a sua mulher santa, seu filho santo, o bem-aventurado José Lamano disse: procurar santidade sem a Virgem Maria é voar sem asas. Se na sua casa você quer ter paz, Nossa Senhora disse em Fátima: rezai o terço para o fim da guerra. Se o terço para uma guerra, quanto mais não vai parar a batalha espiritual que a gente tem com o demônio dentro
da nossa casa. Aí o perigo da falsa doutrina. A falsa doutrina entra dentro das nossas casas. Só que os falsos profetas são sedutores. Vai dizer São Mateus capítulo 24, versículo 24: porque se levantarão falsos profetas e falsos cristos, que farão milagres a ponto de seduzir os eleitos. Aí as pessoas consideram tudo hoje como benefício de Deus, milagre. As pessoas não buscam a Jesus pelo amor que Ele deu na cruz por cada um de nós. Não buscam Deus porque Ele é Deus e nós, como filhos dele, devemos dar a nossa vida em completa dependência e doação a Ele, mas sim por aquilo que Ele tem para nos dar. E aí acontece que esses falsos profetas, que só pensam em dinheiro, aí a falsa doutrina apresenta o quê? 30% de dízimo, meia de R$150, a meia setua uma bênção, martelinho de R$1.000 de ouro para você bater, para você ter um milagre na sua vida. Você imaginou se fosse tão fácil receber a prosperidade financeira? Por que ele não vai na África, não vai nas favelas e sai distribuindo esse martelinho por preço de custo, sei lá, R$2 que deve valer, para todo mundo começar a bater o martelinho, e esse povo que passa fome, e esse povo que não tem o que comer, que não tem roupa, que morre de frio, que não tem moradia, talvez começasse a bater o martelinho e começasse a vir dinheiro por causa da prosperidade, como teve um outro na igreja dele que testemunhou, que passou a toalhinha, com o suor do pastor na porta do banco. Ele tinha uma conta enorme no banco para ser salda, e Jesus apareceu e pagou. Não, isso é ridículo, isso é ridículo. Por que não dá a toalhinha para todo mundo e começa cada brasileiro a pegar a toalhinha e passar, Deus salda a dívida, erradica a pobreza, acaba com tudo, e a gente vive o paraíso na terra? Não, irmão, isso daí é doutrina comunista, tô fora. Aqui vai ter luta sempre, só que Deus abençoa quem cedo madruga. E se as pessoas tivessem caridade no coração, elas poderiam repartir os seus bens, ajudar o próximo. É que o povo é egoísta. Mas olha o problema da falsa doutrina: ele leva o povo lá, tira o povo de Nossa Senhora, aproxima o povo mais perto do inferno, rouba o dinheiro de todo mundo, fica cada vez mais rico, vai cada vez mais abrindo o tempo. Sabe para quê? Para ficar brigando com Edir Macedo, para ver quem tem mais público e quem vai ser maior um dia. E o que acontece? Católico ignorante, que é o futuro protestante, que não estuda a fé, que não conhece as verdades reveladas da doutrina católica, que tem preguiça de ler o livro de santo, que tem preguiça de pregar a palavra, que nem sequer viu mais no Santíssimo Sacramento, que muitas vezes parou até de confessar os pecados. Quando vai num canto desse é lubridiado. Porque Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu irmão, minha irmã, eu conheço pregador católico com a esposa protestante. Ele fala: eu vivo na minha casa o inferno, porque eu quero ensinar a primeira comunhão para o meu filho, a minha esposa diz que é um pedaço de pão. Eu quero falar do amor da mãe, ela fala que Nossa Senhora é uma mulher qualquer e que não intercede, que está morta, que está descansando. Eu tenho imagem em casa, minha filha fica falando que dentro da imagem está o demônio. Olha o conflito. Imagina casar com uma pessoa de uma fé diferente da minha e não alicerçar a minha família na minha fé. Está lá Jesus Cristo dizendo: tomai o meu corpo e bebei o meu sangue. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim, ou nele eu ressuscitarei no último dia. Aí Eucaristia é remédio de imortalidade. Aí famílias que são perdidas da igreja católica vão deixar de comer o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus para ficar indo no culto protestante, comer pão de padaria e beber suco de uva. Lamento, hein? Lamento. E sabe qual é o problema? As pessoas dentro da igreja católica são muito lubridiadas pelo emocionalismo. Se eu venho na igreja e choro, tá bom. Se eu sinto a Deus, tá bom. Se eu sou consolado, tá bom. Mas deixa vir a aprovação. Deixa eu ir no Santíssimo, eu estar com lágrima nos olhos, eu fico ali 1 hora. Agora deixa eu estar com aridez espiritual na minha alma para ver se eu consigo fazer isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Dom Bosco diz: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Aí se você for um pai ou uma mãe de família que vem muito no Santíssimo, a sua casa vai ser uma bênção, porque você vai ter muitas graças.
E as falsas doutrinas não vão te proporcionar nunca o Santíssimo Sacramento. Jesus na Eucaristia só tem nessa igreja aqui, ó. Só na igreja católica. A única e verdadeira. As outras não podem dar. Santo Afonso teve uma visão de Jesus do Santíssimo com as mãos cheias de graça, mas ninguém ia buscar. Aí eu não busco a verdade. Sabe o que acontece, maridão? Você reza pouco, meu caro. Aí você adora pouco o Santíssimo, aí vem aquela pomba gira do inferno, com aquela roupa sensual, querer te levar ao pecado do adultério. Só que você não recebeu a graça da fortaleza. Aí sabe o que acontece? O adultério entra na sua família e perde seu casamento. Ou você também, mulher, porque hoje em dia parece que virou mania mulher cometer adultério também, né? Antigamente os homens eram cachorro, mas as mulheres também são cachorra hoje um monte, né? Isso por quê? Porque se deixa a falsa doutrina entrar. Porque não se vive a doutrina católica, a vida dos santos. Gente, olha que bonito. Santa Maria Madalena Sofia Barati, mãe, dona de uma fábrica de meias e com 8 filhos, ia na missa todo dia. E ainda quando comungava, o padre tinha que afastar rapidamente a mão da boca dela, porque o hálito dela pegava fogo. E quando ela comungava, as costelas dela estralavam. Tem uma outra santa aqui, Santa Joana Francisca de Chantal, acho que é. Ela era casada e foi santa. Ela dizia: quando eu estou com Deus, eu sou toda de Deus. Quando eu estou com meu marido, eu sou toda do meu marido. Claro que dá para viver uma vida de família santificada. E o Papa João Paulo pediu muito isso. Os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus estão para serem beatificados, serem santos. Nós conhecemos um padre em Anápolis, que a congregação que ele faz parte, os frades franciscanos da Imaculada, o fundador dele, Padre Stefano, hoje vivo, os pais dele já são servos de Deus, já estão passando para serem beatos, tiveram vários filhos, entre eles diversos padres e freiras, mas vejam, eles viviam a catolicidade, a verdadeira doutrina não estava somente no lar, mas na alma. Você quer ter uma família abençoada? Não pense que você vai receber muitas graças deixando o Santíssimo abandonado nos tabernáculos. Família abençoada é família que adora, é família que se prostra diante de Jesus. Vocês perceberam como vocês se comportam dentro da igreja? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei vendo o seu comportamento. Você só conversa aqui dentro, meu filho, minha filha. Você nem educação dentro da igreja você tem ainda. Tem uns aqui que são mais velhos que eu, tem idade para ser meu avô, você não aprendeu a se comportar na igreja, só fica conversando com os outros. Aí o Santíssimo está lá, você nem falar que você vai. E eu falei para você que eu ia dar umas duras mesmo. E se você não gostar, fazer o quê? Mas eu vou falar, porque esse que é o quadro geral. Os católicos não sabem nem se comportar dentro da igreja, gente, só conversa. Igreja não é lugar de conversa. Jesus pegou o chicote a estralar em todo mundo. A minha casa, diz ele, é casa de oração. E oração é falar com nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é. Gente, ó, a família está sendo sacudida. E eu prefiro eu dar um saculelê em você do que o demônio dar. Não é verdade, Vanzinha? É bom tomar um sacode melhor do pregador do que do demônio, é ou não é? Olha para o irmão que está do lado e fala assim: você precisa se converter. Converte. Meu irmão e minha irmã, as falsas doutrinas querem tirar você dos pés de Jesus sacramentado. Gente, o demônio tem tanto ódio da Eucaristia que uma santa chamada Santa Gema Galgani, quando ia para a missa, o demônio derrubava ela na poça de lama para ela não se aproximar de Jesus. Por que você acha que nessas perseguições dos comunistas, as primeiras coisas que eles fazem é matar os padres e acabar com a missa? Aí você fica vendo lá no mundo inteiro cristão tendo que participar de missa em catacumba. Porque São João da Cruz diz: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Vai nascer a protestante e comunga a santa ceia dele. Você vai estar unido com o pão da padaria, você vai estar unido com o padeiro, você vai estar unido com a farinha, com a água e com o trigo. Agora vem aqui, ó, na igreja católica, você não vai estar unido com o padeiro, você vai estar unido com a dona da casa do pão, que é Nossa Senhora, e com o seu filho, porque só nessa igreja eu comungo o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não devo deixar-me contaminar pelas falsas doutrinas, família.
confissão de pecados. Quem te dá isso? Que doutrina que tem confissão? Os protestantes não falam que nós, católicos, confessamos com o homem, que eles só falam com Deus, é? Aqui, ó. João 20, 23. Depois dessas palavras soprou sobre eles dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Gente, eu não sei como que lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Jesus deu o poder para os apóstolos perdoar pecado, e este poder foi passando até chegar ao sacerdote dessa paróquia sua. A mão de Jesus que colocou na cabeça de Pedro, que veio sobre o primeiro colégio dos discípulos, que foi formando padre, desde quando Jesus ordenou o primeiro, foi passando, e está aqui nesse altar. Sabe como isso se chama? Sucessão apostólica. Só a igreja católica tem. Martinho Lutero rasgou o corpo de Cristo. Aí todo mundo, alguns falam que foi uma bênção, né? Porque os leigos não podiam ler a Bíblia, e Lutero traduziu a Bíblia. Gente, aprende uma coisa: a igreja católica, diz o Papa Pio XII, nasceu do lado aberto de Jesus, nasceu na cruz. Fala assim: a minha igreja nasceu na cruz, e o fundador da minha igreja não é qualquer homem, ele é Deus. E eu posso adorar o fundador da minha igreja. Sabe como nasceu a seita protestante? Martinho Lutero estava passando com um amigo, a chuva vinha, caiu um raio na cabeça do amigo dele, o amigo dele morreu. E fez um voto com Deus ali naquela hora, Martinho Lutero: Senhor, se eu não morrer, eu vou ser padre. Ele não morreu. Só que padre não se torna sacerdote por um voto qualquer. Se torna por sacerdote, não é nem por amor a nós, o povo. Se torna sacerdote por amor a Jesus e por vocação e chamado. Você pensa que a vocação de São Mateus foi quando? Ai, Senhor, eu não estou tendo dinheiro para pagar as contas, me livra disso. Não, Mateus 9,9, Jesus passou e disse: vem e segue-me. É um chamado. Aí o Martinho Lutero entrou no seminário, sabe? O pai dele chegava lá e falava: ó, meu filho vai dar problema para a igreja. Eu conheço esse menino, não deixa ele ser padre. E avisou. Só que aí, minha querida e meu querido, ele não tinha vocação para padre, quanto menos a vocação para o celibato. Era um tarado. Arrumou uma freira tarada, caiu no pecado, e era desobediente, e quis mudar a igreja e consertar a igreja, e começou a protestar contra a igreja católica, e rasgou o corpo de Cristo na catedral de Wittenberg. E a igreja protestante veio da desobediência, e a desobediência de um homem, e que aí foi indo para Calvino, foi indo para tantos outros, que hoje nós temos a desobediência de todos os sacramentos e as verdades de fé revelada. Eles negam o sacramento da confissão. Santo Antônio de Pádua, quando foi confessar, fazer uma pregação, o rapaz escutava e chorava muito. Aí o rapaz foi, anotou os pecados tudinho numa folha, e chegou diante dele, ele deu a absolvição dos pecados, e os pecados que estavam na folha foram todos apagados, para mostrar que o padre ordenado por Jesus tem a graça de, no nome do Cristo, perdoar os pecados. E quando ele traça o sinal da cruz e diz as santas palavras, o sangue de Cristo lava os pecados da alma e é purificada e perdoada. Agora, você vai perder essa graça indo para uma falsa doutrina? Sendo lubridiado? Aí o padre da paróquia te trata mal, aí o pregador não é tão solícito com você, aí o coordenador do grupo de oração faz alguma coisa, aí você escuta saber que alguma pessoa cai no pecado. Aí eu vou embora da igreja católica porque tem pessoas na igreja católica que não são tão santas assim. É isso, né? Valha-me Deus, né? A tua esperança na igreja é quem? É o homem? Ou é Jesus Cristo? Meu irmão e minha irmã, se você cair, eu vou chorar por causa de você, mas não vou abandonar a igreja porque você caiu. Porque você pode cair, mas o nosso fundador, ele não cai, ele sempre estará de pé, porque ele é a nossa rocha eterna. Deus não cai, ele está sempre aí de pé por nós. É isso aí, oh glória. E aí, meu irmão, a falsa doutrina quer tirar do seu lar Nossa Senhora, quer tirar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, quer tirar a graça da confissão, quer tirar o Santo Terço. Agora eu vou pegar no seu pé.
Se o demônio quer fazer isso, quer te tirar tudo, eu estou querendo te prevenir para ele não tirar. Mas sabe qual é a minha grande preocupação? Se ele já não tirou. A minha preocupação é se ele já não tirou. Se ele já não tirou o terço da sua casa, se ele tirou o costume de você rezar em família, se ele tirou o costume da sua confissão frequente, se ele tirou o seu costume de adorar a Jesus no Santíssimo e de confessar os pecados e de rezar em família. Eu e o Rafael, a gente prega pelo Brasil, e graças a Deus eu também já preguei fora. Gente, todas as pessoas, a maioria das vezes, quando vem pedir oração, é problema familiar. É problema familiar. Ou é problema de adultério do marido, da mulher, educação dos filhos, tristeza, não aguento mais. Tantos problemas familiares, dificilmente não é. Só que, gente, nós temos que ter uma consciência muito clara a respeito da palavra de Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você é o responsável pela sua família, pai, mãe, e seus filhos também. Se a coisa não vai bem é porque você não está bem. É porque você tem que mudar. A coisa tem que partir de você. Para de culpar todo mundo. Isso daí é imaturidade. Vamos crescer, gente. Vamos ter responsabilidade. Aqui se faz, aqui se paga, não tem jeito não. Vai colocar a culpa em quem? No capeta? A tarefa do diabo é tentar. Se você resistir, ele cai fora. Se você consentir, ele te arrebenta. Mas quem dá a entrada somos nós. O temperamento que não muda é porque eu rezo pouco e não me esforço na minha mortificação para mudar como pessoa. Se você é um grosso, quando você era lá bonitinho, né? No tempo do namoro, dava florzinha para sua esposa, chamava de meu bem, minha princesa. Hoje em dia você é um bruto. Não tem mais afeto, não tem mais abraço, não tem mais carinho. Fica fora de casa bastante tempo, não fica com a família, fica só com os amigos. A coisa vai mal? Ah, meu casamento está ruim. Não é você que é o culpado, rapaz. Ou o senhor. É você. Se você também é esposa, você sabe que homem é vaidoso para apresentar mulher bonita. Nunca mais se arrumou. Nunca está perfumada para o marido. Não faz um agrado. Sabe que ele gosta de uma comida, faz o oposto. Chega na sua casa, olha para o seu pé, está parecendo um urso, não corta nem a unha. Aquela camisolinha bonita já era, né? O diálogo, a conversa, a concórdia dentro do lar, a amizade, o sorriso. Vamos sentar aqui todo mundo no sofá hoje, vamos se abraçar, vamos curtir a família, vamos beijar um outro, olhar para o seu filho e falar: você é um dom de Deus na minha vida, eu te amo. Olhar para o seu esposo quando ele estiver chegando na sua casa: meu Deus, eu estava contando os minutos que você ia chegar, porque você é o homem da minha vida, e vice-versa. Cadê essas coisas? Porque a raiz de tudo está, meus irmãos, quando nós deixamos Deus de lado. Santa Teresa d'Ávila diz: quem não reza, cedo ou tarde torna-se um demônio ou um animal. Aí a pessoa fica um animal porque ela está fora da graça de Deus. O Espírito Santo não pode atuar porque não busca. Irmão, para a pessoa, ela não precisa nem ir para uma falsa doutrina. Ela já dentro da igreja católica já vive a falsa doutrina dentro da casa dela, porque nem costume de viver as coisas da fé vive. É verdade isso que eu estou falando ou não é? Só que é o seguinte, meus irmãos, você só tem essa vida aqui. E você precisa viver abundantemente a bênção de Deus na sua casa. Você precisa ser muito feliz. Jesus conquistou isso para você na cruz, a bênção dele. E na doutrina católica nós temos tudo isso. Tinha tantas outras falsas doutrinas para falar, mas eu tenho que ser fiel ao tempo. É o espiritismo. Quantas famílias católicas indo para o espiritismo? Bom, nós tivemos agora aquele programa do SBT, o maior brasileiro do ano, não foi? Foi do ano? O melhor brasileiro do ano? De todos os tempos. É que eu não assisto televisão, não sei muito bem. Mas aí estava concorrendo Chico Xavier e Irmã Dulce. Lembra disso? Você já escutou dizer que o Brasil é o mais país católico do mundo? Irmão, se você falar de Chico Xavier dentro da igreja, vai ter lugares que você vai arrumar pano para manga. Porque aquele homem era muito bom. Porque ele era caridade. Para mim, Chico Xavier era um possesso de Satanás.
ele era um homem endemoniado. Você quer que eu pense o que de um homem que esparramou a doutrina espírita pelo Brasil inteiro, que põe a mão na cabeça e começa a escrever rápido, psicografando? Você acha que quem está falando ali é o seu parente que morreu? Você acredita que quando uma pessoa vai no centro espírita e ela perdeu o pai dela, Chico Xavier ou qualquer médium espírita, eu quero falar com meu pai, aí você acha que ele vai começar a conversar com o pai dele por carta? Você acredita nisso? Sim ou não? Tá, se não é o pai dele que está escrevendo ali na mão do Chico Xavier, quem que é? Quem? Eu não tenho dúvida que é o demônio. São espíritos malignos. Aí sabe o que aconteceu? O maior brasileiro de todos os tempos, Manduce. Eucaristia diária, rosário diário, penitência diária. Ela viveu a vida inteira dela sentada numa cadeira, dormindo numa cadeira para fazer penitência, fazendo caridade. Mas Chico Xavier também fazia caridade. A irmã Dulce, ela não fazia só caridade para o corpo, mas para a alma também. Você entende, minha irmã? Fazer caridade para o corpo qualquer um pode, não pode? Você não crê que um ladrão pode pegar uma cesta básica e dar para uma pessoa? Um assassino pode fazer isso? Um adúltero pode fazer isso? Você acha que um satanista pode fazer uma caridade? Comprar uma cesta? Toma aqui para uma criança, pode fazer. E é por causa que eu faço caridade que eu vou para o céu? Caridade e santidade de vida. Eu conquisto santidade de vida com Jesus, não na doutrina espírita que nega 40 verdades da fé católica. Gente, o espiritismo nega 40 verdades da fé católica: ressurreição, divindade de Jesus. Jesus é Deus? O espiritismo não é um grande profeta. Nega a ressurreição, nega céu, nega purgatório, nega inferno, nega os 7 sacramentos, nega que Jesus fundou uma igreja, nega o sacerdócio, nega todos os dogmas, tudo. Aí, olha os católicos do Brasil hoje. Presta atenção como os católicos do Brasil são. Eu tenho vergonha disso. Já vamos começar. Parada gay, tá lá, transando no meio da rua, fazendo sexo oral no meio da rua, fazendo sexo anal no meio da rua. Aí passou lá no programa da Liga da Band, chegou lá, os caras falam: pô, mas eu não posso nem dar no meio da rua. Falando assim mesmo, sexual, no meio da árvore. Aí depois o chão cheio de camisinha, e eles ainda acham aquilo bonito, né? E querem promover, né, a liberdade dos gays, falando que nós somos homofóbicos, que somos contra. Mas os caras querem transar na praça mesmo. Isso daí vale. Aí os caras zocam a igreja católica, ridicularizam os santos, coloca lá 2 gays, um vestido de papa, um de bispo, com um cálice dentro, cheio de camisinha, como se fosse o corpo de Cristo. Vocês acham que a igreja católica do Brasil fez alguma coisa para defender a fé dela? Teve que um pastor protestante chamado Silas Malafaia que bater no programa dele e falar: de igreja católica, acorda, eles estão ultrajando vocês. Paz, nós queremos paz. Paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Eu não tenho paz com ditadura gay, coisíssima nenhuma. Eu tenho guerra com vocês. Mas a minha guerra, eu não mato o corpo. A minha guerra é espiritual. Zacarias 4:6, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. Eu guerreio com o joelho no chão e usando o dom da palavra que Deus me deu. Mas teve lá uma reunião dos gays, que um homossexual de Kleshman falou que ele queria catar arma e matar, e chamou os padres de desgraçados, os pregadores de desgraçados. Meu querido, eu estou com guerra com vocês, é uma guerra espiritual, mas eu não quero matar vocês. Eu quero que vocês se convertam e morram de vida, porque eu zelo muito mais pela sua alma, que pode ser morta no fogo do inferno eternamente, do que o seu corpo. Mas a minha guerra é espiritual. Mas hoje os católicos são fragilizados. Aborto, olha a nossa presidente, que mentirosa. No plano dela, não vou aprovar o aborto. Falou na mídia. Não teve lá o senhor Gabriel Chalita junto dela apoiando ela? Cadê agora ela te ajudando, o senhor Gabriel Chalita? Ele não foi lá ajudar ela? Levou ela em Aparecida? Você nem sabia fazer o sinal da cruz, presidente. Que católica, que vergonha que é essa? Aí falou que não ia aprovar o aborto, né? Vai lá ver a ministra dela lá, Eleonora Menicucci, né? Chamada avó do aborto. Indo para fora do país aprendendo técnicas abortistas. Ele vem aqui, ó, o Brasil, meu filho. Essa coisa do aborto já está passando e ninguém faz nada. Que voz que eu tenho? Eu sou um simples leigo.
meu Deus do céu, um bispo, um padre tem muito mais força. Tem muitos que tem programa em rádios com audiência enorme, que gravam CDs, que fazem show para a multidão, que poderiam estar falando alguma coisa contra o aborto, mas ó, zíper na boca, não fala nada, nada. E agora aí, ó, espiritismo, Chico Xavier batendo na irmã Dulce, com o país que dizem o maior país católico do mundo. Eu não sei se o Silvio Santos é amigo de Jesus ou não, porque alguns dizem que ele é judeu, alguns dizem que ele é maçom. Eu não sei da sua fé, Silvio Santos. Eu não sei se também você recebe dinheiro por trás para você fazer voto errado. Eu não sei, porque eu não conheço você, não sei da sua índole. Se tiver voto corrupto por trás é uma coisa, mas também se não tiver, olha o país católico que você vive. Uma mulher santa que deixou Jesus, junto com Jesus, de escanteio. E vai lá, Chico Xavier como exemplo. E hoje eu estava com o Rafael, antes de vir aqui fomos lanchar, e numa novela da Rede Globo, tendo espiritismo. E você que dá audiência para isso. Eu tenho pena da sua alma do julgamento de Cristo se você não se converter, se não mudar de vida. Fica dando audiência para isso, viu? Seu infeliz, fica lá vendo essas coisas, seu católico hipócrita. Você vai ver só a sua alma no dia do julgamento. Você não converte não, você não muda a sua família, você não toma um rumo novo para você ver não. Aí você vem aqui, você aplaude tudo o que eu estou falando, né? Eu não sei se você aplaude porque você tem personalidade, e porque você está achando que eu estou falando está correto, ou porque você é a Maria vai com as outras. Um aplaude, eu aplaudo. Mas vamos ver se essa palma que você está batendo de fato vai virar verdade dentro da sua casa. Porque fica deixando essas coisas do demônio estar dentro da sua casa. Não faz oração, não vive a vida cristã. Não deixa músicas de Deus, pregações católicas, oração, Bíblia. Não deixa o céu entrar na sua casa. Aonde não tem poder do Espírito Santo vira morada de demônios. E é esse que é o quadro que a gente vive hoje. Essas coisas que você está vendo no mundo aí, ó. Aí você fala assim para mim: Anderson, que duro, né? A igreja católica passa por uma crise no clero, no sacerdócio. Não, a crise é na família. Porque se você educa bem o seu filho para ir para o seminário, e você ensina ele bem dentro da sua casa a moral, a oração, a vida cristã, ele não vai ser corrompido. Sabe por quê? Porque você formou ele como homem, como uma mulher de Deus dentro de casa. A crise do mundo é crise de família. Tudo começa na família. E muitas vezes nós católicos, você católico também é culpado por causa disso. Porque vivemos uma fé mascarada. E não é isso que nós queremos não, irmão. Nós queremos ser como a família de Nazaré. Porque família é tão bom que até Jesus quis ter uma, meu irmão e minha irmã. Agora vai dizer, né? Nós temos a graça de ter uma família como a de Deus. Que a família de Jesus era católica. Catoliquíssima. Onde já se viu uma família protestante, espírita com Jesus e com Nossa Senhora? Tem? Só a família católica. A família de Jesus foi família católica. E a nossa também. Portanto, viva dentro da sua casa a verdadeira doutrina. Faça uma reunião mensal. Estipule isso na sua casa. Como está indo a nossa família? Chega para sua esposa e fala assim: meu bem, o que eu preciso mudar? O que eu preciso? Seja recíproco. Converse com os filhos. Faça essas reuniões. Onde o papai está falhando? Onde eu podia melhorar? Porque você sabe, pai, que muitas vezes que meninas que têm problemas de ter relacionamento com homem mais velho, ou que começa relacionamento de namoro muito precoce, é porque muitas vezes não teve dentro de casa o amor paterno. Eu lembro que eu estive pregando na Baía da Traição, acho que é no Nordeste. Eu comecei a descer a linha no adultério. E quando eu falei assim: quantas mulheres aqui que estão me escutando que já sofreram adultério? Tinha mais ou menos 1000 pessoas no encontro, 850 mulheres. Gente, eu te juro, mais ou menos umas 650 mulheres levantaram a mão que sofreram adultério. E elas falaram: quem pega os nossos maridos são meninas de 15 e 16 anos. Aí eu fui na cidade e comecei a investigar a causa do problema. É porque dentro da própria família, essas moças não tinham bom contato de amor, de afeto com os pais secos, sem proximidade.
E às vezes eu entendo que o pai pode ter tido uma história de família difícil com os pais dele. Mas gente, se eu vir na igreja católica com uma história de vida difícil e eu seguir na Cristo, ele não me mudar por inteiro interiormente, que Jesus que é esse que eu sirvo? Eu já fui abusado sexualmente na minha infância. Iniciei minha vida sexual com 10 anos. Saía com prostituta, mulher casada, maior bagunceiro. Repeti 8 anos. Fui expulso de 6 escolas. Dançava em boate, de roupa íntima, em cima da caixa de som, bêbado, trêbado. Hoje em dia minha vida é totalmente diferente. Eu faço evangelizar por todo o Brasil, todo final de semana. Saindo daqui, eu vou dormir na casa do Rafael, fica perto do aeroporto. Amanhã estamos indo para Brasília pregar um encontro para famílias. Semana passada eu estava em Goiânia pregando a semana inteira, retrasada no Paraná. Só faço isso. Como que Deus não pode transformar o meu ser com tantas feridas? Como que você não pode ser melhor para os seus pais, filho, e vocês pais para os seus filhos? Porque, gente, eu creio na palavra. Apocalipse 21:5, eis que renovo todas as coisas. Jesus faz isso sim, Ele muda o nosso viver. Ou a Bíblia está errada, como diz em 2 Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia não mente. Agora nós precisamos deixar a verdadeira doutrina entrar dentro da nossa casa e testemunharmos a nossa catolicidade. Porque Madre Teresa de Calcutá dizia: você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho tem lido. E aí é necessário nós dizermos esta verdadeira doutrina. E muitas vezes as perseguições virão. Alguns churrascos de família, você por ter uma opinião católica e firme, você pode ser rejeitado, mas não tem medo não. Não tenha medo. São Mateus 10:22 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas eu prefiro ser odiado pelos homens e ser amado por Deus, do que me misturar com lavagem de porco, com porco junto, negar as verdades eternas. E quando eu me apresentar diante de Cristo, Jesus vai dizer: você preferiu os homens do que a mim? Qual deles que furou a mão e o corpo na cruz por você? Eu quero chegar diante do tribunal de Cristo com a minha família e poder dizer: Senhor, estamos contigo. Então que nós aqui hoje, nesta noite, aprendemos a viver a verdadeira doutrina católica, fugir daquilo que é errado, porque tem tantas outras falsas doutrinas, tem maçonaria, tem Seixonoei, tem os testemunhas de Jeová que nem acreditam que Jesus é Deus, tem os mormons que ficam lá batendo na porta de casa. E eu não entendo como um católico não sabe discutir com o mormon. Está na Bíblia que Deus proíbe os mormons. Você quer que eu pegue na Bíblia como Deus proíbe os mormons? Você quer ver? Vamos, abre comigo lá, ó. Apocalipse olha lá, ó. Apocalipse 3:16. Ó, 3:15. Conheço as tuas obras, não é frio nem quente. Oxalá fosse frio ou crente, mas como és mormon, nem frio nem quente, eu vou vomitar-te, ó. Mas como é mormon, eu vou vomitar-te. A Bíblia fala dos mormons aqui, gente, vai vomitar. Não, é porque fala morno, mas os mormons são mornos. Tantas outras falsas doutrinas que vem querendo tirar-nos da verdade da fé católica. E nós temos a igreja fundada por Jesus Cristo. E nesta igreja, pensa uma coisa que eu vou dizer para você aqui agora. Olha que coisa bonita que eu vou te falar. Nós somos a única igreja que temos amor e devoção pela Sagrada Família. Os protestantes e todas as outras falam, os protestantes só falam de Jesus. As outras não sei nem se de família falam, mas eles esquecem que Jesus nasceu numa família e Ele quis nascer numa família. Sim ou não? Sim. Se Jesus deve ter dado um estalo, ó, eu vou nascer com 30 anos e já vou começar a pregar, Ele poderia ter feito isso? Pode, Ele é Deus. Mas não, Ele quis nascer numa família. E a única igreja católica que tem amor pela família de Jesus no mundo é a nossa fé. Só a igreja católica tem devoção pela família de Jesus. Só. E nós devemos cultivar isso. E eu peço que, pela bênção de Deus agora, a Virgem Maria e São José e Nosso Senhor, a Sagrada Família, abençoe a todos vocês.
Como pregador da palavra, eu estendo as minhas mãos sobre a sua vida. Pode levantar. Como pregador da palavra, eu intercedo por você e peço a bênção da Sagrada Família, que sobre você venha o amor, a alegria, a concórdia, a benevolência, a caridade, o altruísmo, a caridade mútua, a reciprocidade no bem. Meu irmão e minha irmã, que dentro da sua família seja cortado agora, pela intercessão da Sagrada Família, todo ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão, inveja. Que sobre a sua família seja exterminada agora toda praga, feitiçaria, trabalho de umbanda, candomblé, espiritismo. Que pela Sagrada Família toda raiz de maldição hereditária, de adultérios, promiscuidades, mentiras, desafetos, abortos sejam cortadas da sua árvore genealógica. Que em nome de Jesus toda a frieza que você possa estar vivendo no seu matrimônio com o seu esposo e você com a sua esposa seja cortada. Que toda desilusão, problema com os filhos, problemas familiares gravíssimos, a Sagrada Família entre na sua casa. E como Nossa Senhora e São José são os terrores dos demônios, que eles entram com Jesus Cristo e ilumine as trevas que possam estar no seu lar. E que a Sagrada Família de Nazaré abençoe o seu lar e faça de vocês uma pessoa feliz. Se você está com o seu marido aí do seu lado, ou com um filho, alguma pessoa da sua família, abrace essa pessoa agora. Isso. Dá um abraço bem forte, mas não desgruda não. Calma aí que eu vou rezar por vocês agora. Fica abraçado aí. E agora em nome de Jesus, Senhor, todo esse laço familiar, esse sacramento do matrimônio, Senhor, abençoa. Você que não está com a sua família aqui, ore por ela que está na sua casa. Em nome de Jesus agora, eu peço pelos esposos, pelos filhos, o amor de Deus sendo derramado grandiosamente no coração. Que todas as dificuldades interiores, as brigas, as lutas, as mágoas sejam cortadas agora. E que estas famílias aqui presentes aqui, Senhor, possam ser reavivadas no seu amor e receberem a bênção do seu coração. E é em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria que nós como igreja rezamos e intercedemos para que essas famílias sejam uma bênção. E agora eu te peço agora em nome de Jesus, se você está com mágoa dessa pessoa, se o seu marido te machucou, a tua esposa, o teu filho, peça perdão para ele agora e se perdoe. Se alguma dívida entre vocês, alguma dor no coração, se você filho tem sido rebelde com o papai, mamãe, se o papai e mamãe te machucou, agora vocês têm que se perdoar. Não tenha vergonha. Se vocês depois quiserem fazer um momento desse dentro da sua casa, na sua família, é válido. Façam uma promessa diante de Deus de serem uma família orante e uma família de Deus. Eu vejo que tem pessoas que têm muitas dificuldades aqui. Não é que Deus está me revelando, eu vejo com os meus olhos. Mas vocês precisam se abrir para essa graça, de se abraçarem, de se perdoarem, de conseguir olhar-se nos olhos e dizer: eu te amo, você é uma bênção na minha vida, e de viverem a santidade de Deus nas famílias. E por isso agora nós iremos cantar em homenagem às famílias que vivem a verdadeira doutrina na Igreja Católica. Sagrada Família de Nazaré, templo do amor que o Senhor escolheu, roga por nós hoje e sempre, nos conduz a Deus. Sagrada Família tem gente chorando aí, falando que amém. Templo do amor que o Senhor escolheu, roga por nós hoje e sempre, nos conduz a Deus. Peraí. Como que é o nome daquela música do Padre Zezinho, muito conhecida sobre as famílias, que todo mundo sabe cantar? Eu quero a igreja inteira cantando. Como que é? Sabe qual? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Isso, faz assim com a mãozinha. Abençoa, Senhor, a minha também. Deus abençoe essa família aí no vídeo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que
família comece em qualquer de repente. Palmas! E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém interfira no lar e na vida dos dois. E ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. A família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota da alegria. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Viva a família católica do Brasil! Força, força! Aplauda com força a família! Viva a família! Viva a família! Viva a nossa família! Oh, glória a Deus! Diga assim, glória a Deus! Diga assim, aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.